Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória. Bom, esse é o globalização.net novamente. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção militar, que é o assunto do momento, né? Que não tem mais solução, só sobrou isso agora, né? Então, por que está acontecendo isso? Corrupção no poder executivo, corrupção no poder judiciário, corrupção no poder legislativo. Não tem mais como resolver a situação. Nas próximas eleições de 2018, os candidatos vão ser esses que estão aí mesmo, porque existe a ditadura partidária dentro dos próprios partidos. Existe a ditadura, só pode se candidatar, só os caciques podem se candidatar. Então, nós vamos ter toda essa gente de novo, aí Aécio, Lula, Temer, Renan Calheiros, né? Todo mundo de novo, né? Jucá, Alckmin, né? Serra. E aí não vai ter em quem votar, né? E as regras já são feitas assim mesmo, que é justamente para impedir que aconteça alguma renovação, né? Então, para se formar um novo partido, é preciso juntar muita gente, né? Centenas de milhares de pessoas, é muito difícil. E depois as regras da campanha eleitoral também são feitas de modo que só quem tem muito dinheiro consegue aparecer e expor alguma ideia, ficar conhecido e conseguir voto, né? Então, em 2018 não vai ter solução de novo, né? Vai continuar a situação, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Intervenção militar. Então, tem essas discussões aí sobre se pode, se não pode, deve ou não deve, né? Como que aconteceria, né? E a intenção aqui é esclarecer as dúvidas aí sobre isso, né? Então, tem o famoso artigo 142 da Constituição e o artigo 1º da Constituição, né? Mas vamos deixar isso de lado um pouco, né? O que é a Constituição Federal? É a lei máxima do país, que determina o que pode e o que não pode. Então, quando vai se formar um país, né, o país vai começar, tem que ser feita a Constituição. Então, simplificando ao máximo, né, a gente vai ter um livro, né, com a lei, né? E nessa lei vai se dizer como que vai ser o governo, quais são os direitos e obrigações das pessoas, o que o governo pode fazer, o que o governo não pode fazer, e o que as pessoas devem fazer e quais são os direitos das pessoas. É isso que vai estar na Constituição, né? E aí, o texto vai estar no livro, né? E as pessoas têm que seguir o que está nesse livro. Mas a formação de um país, agora simplificando ao máximo, né, é como um casamento. Então, a Constituição é como se fosse uma folha de papel, a certidão de casamento, né? Então, a certidão de casamento determina que uma pessoa está casada com a outra. E o que faz o casamento é a vontade das pessoas, dos cônjuges. Enquanto existir a vontade, o casamento existe.
e continua. E assim é o povo e o país. Enquanto existia a vontade do povo de continuar unido, o país continua existindo. A partir do momento que acabar essa vontade, o país deixa de existir, exatamente como um casamento, né? Então, como que o casamento acaba? O casamento acaba quando acaba a vontade, né? E não é porque está numa certidão de casamento escrito que as pessoas são casadas, né? Que as pessoas têm que ficar casadas para sempre. A certidão de casamento é uma folha de papel apenas. O que determina é a vontade das pessoas. Acabando a vontade das pessoas no casamento, a certidão de casamento não serve mais para nada. É isso aqui, a certidão de casamento, né? Só uma folha de papel. É isso que é a Constituição e a certidão de casamento. Ninguém está obrigado a ficar eternamente seguindo o que está numa folha de papel. Acabou a vontade, acaba tudo. E assim como um casamento acaba, um país também acaba. E a situação é que o país acabou. Não existe mais país. O casamento acabou. Então, o que está determinado na Constituição não tem mais nenhum valor, né? É isso que está acontecendo. Mas não vamos fazer intervenção militar porque a Constituição proíbe. Mas a Constituição é a certidão de casamento. Ela já foi totalmente rasgada pela corrupção no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Corrupção no Judiciário, STF. Todo mundo é bandido nesse tribunal. Ninguém escapa. É um tribunal a serviço do crime. Como já foi comentado aqui muitas vezes. E que todo mundo já sabe, né? Então, essa que é a situação. Não é porque a Constituição diz isso ou diz aquilo que não vai poder ser feito. Porque a Constituição acabou, né? O que existe agora é o crime, tomando conta de tudo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição, no texto, né? Porque o próprio texto, apesar de tudo isso, também determina a viabilidade de uma intervenção. Então a gente tem a Constituição, o texto dela, o que é? É tudo isso. 200 e tantos artigos. Tudo isso aí é a Constituição. E aí nós temos o artigo 1º, que é esse aqui, e parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, esse diretamente nos termos dessa Constituição vai ser aquela situação do plebiscito, do referendo, né? A própria eleição, né? A votação, né? O povo está participando diretamente. Só que existe uma coisa chamada preâmbulo, que faz parte da Constituição também. E do preâmbulo está determinado: nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República do Brasil. Então, resumindo, nós, representantes do povo, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Então, foi o povo que fez a Constituição, por meio dos seus representantes que foram eleitos. Foi o povo que fez. Então, o povo é pai da Constituição. Foi o povo que fez a Constituição. E o povo que é quem fez a Constituição, se quiser, ele pode rasgar essa Constituição e fazer outra, se ele quiser. Porque foi ele que fez. Ele fez e ele desfaz. E a situação agora é que acabou tudo. Então, o que está escrito na Constituição não tem mais valor nenhum. O casamento acabou. Essa que é a situação. Não existe mais casamento. Não existe mais lei, não existe mais nada. E aí, nós temos lá aquele famoso artigo 142, e o que está dito nele? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Então, quando que vai haver uma intervenção militar, de acordo com a Constituição? Quando, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, houver necessidade de garantia dos próprios poderes ou da lei e da ordem. Então é aqui que está determinado que vai haver intervenção militar. Mas o que acontece? Essa intervenção do artigo 142 é a intervenção que o presidente da República pode pedir, que o presidente do Supremo Tribunal Federal pode pedir, ou que o presidente do Senado, do Congresso, pode pedir. Né? Mas o presidente atual não vai pedir intervenção militar contra ele mesmo. A presidente do Supremo Tribunal Federal não vai pedir intervenção contra ela mesma também. E o presidente do Senado também não vai pedir intervenção militar contra ele mesmo. Né? Nenhum dos três poderes vai pedir intervenção, porque os três estão corrompidos. Né? E é justamente a lei e a ordem pública que acabou. Não está sendo cumprida mais. Né? Não existe mais ordem pública. O que existe é uma ordem privada, criminosa. E não vai ser nenhum chefe de poder dessa ordem privada criminosa que vai pedir intervenção militar. Então, intervenção militar constitucional não vai existir, de acordo com a Constituição. O que vai existir e que pode existir, de acordo com a Constituição, é o que a gente viu no começo, no artigo 1º, parágrafo único. Que o poder emana do povo, que ele exerce esse poder diretamente, nos termos desta Constituição. Então, pela Constituição, o povo não poderia pedir essa intervenção militar. Teria que ser algum chefe de poder. Mas vem o detalhe seguinte. Quem fez a Constituição foi o povo. Né? E se é o povo que fez a Constituição, e nela está determinado que o chefe de poder pode pedir a intervenção militar, então significa que o povo pode exigir essa intervenção
não por causa da Constituição, mas porque nada mais existe. Não existe mais lei nenhuma, não existe mais ordem nenhuma, não existe mais nada. E foi o povo que fez a Constituição, que é o mais. A intervenção militar é o menos. Quem pode o mais, que é fazer uma Constituição inteira, pode o menos, que é pedir uma intervenção militar. É por isso que o povo pode pedir a intervenção militar e por isso que essa intervenção militar é constitucional. Mas ela é constitucional do ponto de vista doutrinário. E aí nós vamos ver agora um detalhe interessante que não foi comentado até agora, pelo menos até onde foi visto, né? Nós somos a pátria quando fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda, e brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, e brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória, assim ao Brasil faremos, oferta igual de amor filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Então aí uma coisa que não foi comentada até agora aí, né, por parte de todas as pessoas, é o seguinte: essa Constituição de 1988, que é muito criticada, na verdade foi um texto muito bem feito, né? E o objetivo desse texto, com todas essas regras, foi justamente evitar que acontecesse uma nova ditadura. Que nós tivemos a ditadura militar de 1964 a 85, e essa Constituição foi feita em 1988, pelos parlamentares eleitos em 86. Né? E aí, todo o texto dela tem por objetivo justamente evitar que o país se transforme numa ditadura. Por isso que ela tem vários direitos. Né? Os principais estão aqui no artigo 5º, né? Que é justamente para
tornar difícil acontecer uma ditadura militar ou uma ditadura civil, que é o que está acontecendo agora. Né? Por que está tendo agora uma ditadura civil? Porque todos os poderes estão corrompidos a serviço do crime. Executivo, legislativo, judiciário. Então, é para evitar essa situação que a Constituição tem todas as regras, e é por isso que ela precisa ser mantida, né? Apesar de tudo que está acontecendo, porque é ela que está nos salvando. É nela que estão previstos todos os direitos para que se combata a qualquer ditadura que se queira instalar. E é justamente pelo fato da corrupção estar generalizada, ela está em todo lugar, inclusive na Procuradoria-Geral da República, que também está a serviço do crime. É por causa disso que a ditadura civil que está acontecendo não foi debelada, porque a corrupção tomou conta de absolutamente tudo. Né? E aí, uma das regras que foi feita nessa Constituição aí, para evitar uma ditadura, está aqui no artigo 5º, inciso... Vamos ver aqui. Trinta, 39, 40, 42, 44 em algarismo romano, né? É aqui. Isso aqui que é uma coisa que não foi comentada até agora. Artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, que é inclusive cláusula pétrea, não pode ser mudada nem por emenda constitucional. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É por isso também que a intervenção militar se torna difícil. Por quê? Porque ela tem que acontecer e tem que dar certo. Porque se ela não der certo, as pessoas que fizeram a intervenção vão estar enquadradas nesse inciso 44 do artigo 5º. Vai ser crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, vamos supor que houvesse um golpe militar mesmo, mas com o objetivo espúrio, né, de fazer uma ditadura mesmo, um golpe. Os que fizessem o golpe estariam enquadrados nessa regra. Seria imprescritível e inafiançável a ação de grupos armados. Ou seja, todo mundo vai para a cadeia, não pode ser solto nem por confiança, e além disso é imprescritível. Né? Não vai prescrever nunca esse crime. Então, seria, em princípio, um crime. Por quê? Porque estaria sendo praticado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, se houvesse um golpe militar com má fé, estaria enquadrado nesse inciso 44 do artigo 5º. E aí, então, é por isso também que existe um receio de fazer uma intervenção militar, porque pode ser enquadrado futuramente como um golpe de Estado, e as pessoas estariam enquadradas nesse inciso 44. E foi colocado na Constituição justamente para que se evitasse um novo golpe de Estado, um novo golpe militar, como aconteceu em 1964. E aí, só que existe o outro lado da moeda nessa história. Né? O que está acontecendo agora é uma ditadura civil, onde existe a corrupção no poder executivo, no poder judiciário e no poder legislativo. E essa ditadura civil está sendo sustentada pelas Forças Armadas, e isso é público e notório, e inclusive há até as críticas ao comando militar por ser
conivente com tudo isso. Ou seja, então o atual comando militar está dando sustentação a uma ditadura civil. Ou seja, está acontecendo também um crime, uma prevaricação das Forças Armadas, que é imprescritível e inafiançável. Por quê? Porque são as Forças Armadas que estão dando sustentação à atual ditadura civil. E isso também é um crime. Por quê? Porque a corrupção nos três poderes é crime contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Por quê? Porque o Congresso está subornado com o dinheiro do petrolão e o Judiciário também. Está todo mundo subornado. E o suborno dos poderes com dinheiro público é crime, e é um crime contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, porque o que está acontecendo é uma ditadura civil. Então, os três poderes corrompidos formam uma ditadura civil e o comando militar, com a sua omissão, está dando sustentação a essa ditadura civil. E isso é público e notório. E isso, se nós formos analisar agora juridicamente, é também um crime, né? E é um crime inafiançável e imprescritível. Por quê? Porque é como se a gente tivesse todo um batalhão da polícia militar recebendo ordens de um comandante corrupto e que todo mundo está vendo que é corrupto. Então, é um crime de todo este batalhão. Né? E a situação é justamente essa. As Forças Armadas são a única coisa que sobrou no país, que em princípio não se corrompeu totalmente. E é ela que está dando sustentação à atual ditadura civil. Então, a Constituição fala em ação de grupos armados, civis ou militares. Porque a gente pode ter um grupo paramilitar, né? E aí seria um grupo civil. Então, se um grupo paramilitar, como aconteceu na Colômbia, fizer uma intervenção militar, vai ser um crime. Né? Mas pode ser um grupo militar também, da ativa. Né? Então, a ação de grupos armados militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, no caso aí, a ação está no sentido de ato, né? Ato praticado contra a ordem democrática e o Estado de Direito. Né? Então, o que acontece? Qual que é o ato que está sendo praticado? É a omissão, que também é um ato. Né? Então, a gente pode colocar a ação como gênero e a gente vai ter as espécies. Então, comissão e omissão. Comissão é ação e omissão é a prevaricação. Né? Então, o que está acontecendo é a prevaricação, e que é uma ação contra a ordem democrática, porque são as Forças Armadas que estão dando sustentação à ditadura civil agora.
E isso também é um crime, de acordo com a Constituição. Um crime inafiançável e imprescritível. Então, considerando-se que ocorra uma intervenção militar que tenha sucesso, as pessoas que se omitiram vão ser enquadradas nesse inciso 44. Por quê? Com a sua omissão, sustentaram a ditadura civil que está em andamento. Então existe o outro lado desse inciso 44. Né? Se houver um golpe de Estado com má fé, é imprescritível e inafiançável. Mas o golpe de Estado já foi dado. Foi em 2003, com o Mensalão e o Petrolão. Tudo foi comprado. Esse foi o golpe que aconteceu. Né? E as Forças Armadas, com a sua omissão, estão dando agora sustentação a esse golpe. Então, é uma ação militar contra a ordem democrática, contra o Estado de Direito, contra a ordem constitucional. É o que está acontecendo. Então, existe esse outro lado da moeda também, que não foi falado até agora. Né? Por um lado, existe um receio de se tomar uma atitude, porque se houver um fracasso, e isso não for compreendido, né, pelas pessoas, houver o repúdio por parte da maioria, o que vai acontecer é que quem fez essa intervenção vai ser enquadrado nisso aí como se tivesse acontecido um golpe. Então a intervenção tem que acontecer e ela tem que dar certo e tem que ter apoio. Porque, evidentemente, ninguém vai ser louco de tomar uma atitude e depois se enquadrar nessa regra. Né? Então, por isso que as pessoas precisam apoiar o movimento para que haja, então, legitimidade. Para que a intervenção tenha sucesso e o movimento não seja enquadrado nesse inciso 44. E aí, a intervenção não é para fazer ditadura militar, para matar todo mundo, embora as pessoas tenham vontade, né, de fazer como foi feito da outra vez, né, torturar todo mundo, matar todo mundo, né? Mas não é para isso. Né? A intervenção militar atual é justamente para que a lei seja cumprida, para que o juiz Sérgio Moro possa trabalhar, para que a equipe lá do Ministério Público Federal de Curitiba possa trabalhar, para que o STF seja dissolvido e pare de interferir na Lava Jato, para que a Procuradoria-Geral da República também seja dissolvida e pare de trabalhar para o PT, para a máfia petista. É para isso que é a intervenção militar. Para que justamente a justiça possa trabalhar sem interrupção, sem interferência. É para isso. Retirar as cúpulas para elas pararem de atrapalhar a investigação. Porque com essa gente aí é impossível, como já aconteceu. Né? Já parou tudo. Né? Então, essa é a razão da intervenção militar. Para que a lei seja cumprida, para que a Operação Lava Jato consiga chegar até o final, e o país então saia da atual ditadura civil. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda.
Continuando então, mais uma explicação é o quê? Então a gente viu que a Constituição é só uma folha de papel, né? Ninguém está obrigado a seguir isso aí para sempre. Todo mundo acha que a Constituição é como a Bíblia, né? Que ninguém sabe de onde veio e quando começou, né? Embora quem estudou saiba, né? Mas a única lei que vai existir para sempre e contra a qual as pessoas nada podem fazer é a lei de Deus, né? Essa é irrevogável e a ela todos têm que se submeter. Não adianta rasgar isso aqui e tal, né? Que vai continuar existindo. Então, essa lei não tem como ser revogada e todos têm que seguir. Mas a Constituição, não. A Constituição foi o próprio povo que fez e o povo não é obrigado a seguir o que ele mesmo determinou. Se ele resolver que não vai seguir, mas ele passa a não seguir. Ele é livre para isso. Porque foi ele que fez. Né? Ele deu uma ordem para ele mesmo. Né? Então agora vamos ver mais um detalhe que é relativo ao medo que as pessoas poderiam ter, né, de falar sobre essas coisas. Mas vamos ver com relação a isso também o que diz a Constituição. Né? Tá aqui. Artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, os deputados podem falar o que eles quiserem, que eles não serão punidos por isso. O deputado, o senador, o parlamentar não pode ser punido pelas suas manifestações. E a ditadura civil está violando isso, e que é o que está sendo feito com o deputado Bolsonaro. Aquela história da Maria do Rosário. Aquilo lá não foi um crime, foi retorção imediata da injúria, ele não poderia ser acusado de coisa nenhuma, ele foi acusado por uma procuradora corrupta a serviço da máfia petista, e a denúncia foi aceita, foi conhecida pelo STF, por esse tribunal corrupto. Não poderia acontecer, aquilo tinha que ser descartado de plano, não era para ter nem denúncia, e com a denúncia era para não ter sido nem conhecida. E a denúncia foi feita, foi conhecida, e ele vai ser condenado, afinal, por um tribunal corrupto. E isso é inconstitucional. E é um crime feito por esse tribunal. E é por isso que esse tribunal tem que ser dissolvido. É um tribunal corrupto. Agora, vem mais um detalhe. É o parágrafo único aqui de novo do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Só que vem mais. No preâmbulo, aqui, ó, antes do artigo 1º, que faz parte da Constituição. Nós, representantes do povo, ou seja, os parlamentares reunidos em assembleia, promulgamos a seguinte Constituição. Então, os representantes eleitos pelo povo é que promulgaram a Constituição. Os representantes são os mandatários. Então, existe um mandato, uma procuração, né? Que é uma folha de papel também. As pessoas votaram, colocaram lá na urna o voto, que foi o mandato para que os parlamentares fizessem a Constituição em nome do povo.
Então foi o povo que delegou o poder aos parlamentares para que eles fizessem a Constituição. Foi o povo que mandou. O povo é mandante e os parlamentares são mandatários. Né? Então, o que acontece é que os parlamentares são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. E o povo também é. O povo também tem imunidade para falar o que for preciso falar. Porque é o povo que manda, é o povo que delega o poder. E é do povo que emana o poder. E isso não precisava estar escrito na Constituição. Mas está. E por que existe isso? Porque a única regra que existe acima do povo é a lei divina. Essa está acima do povo. Essa o povo não tem como revogar. Ele tem que se submeter a isso. Mas as leis feitas pelo homem, não. Porque foi o homem que fez. Então, nada existe acima do povo que tenha legitimidade para se impor, exceto Deus. Só isso. Né? O povo, considerado na sua totalidade, não está subordinado a coisa alguma, não deve satisfações a ninguém, a não ser a si mesmo. E é isso que acontece. É por isso que o povo tem imunidade. E a Constituição, onde está escrito isso, é uma folha de papel, uma certidão de casamento. É a vontade do povo que fez isso. Então, o povo tem imunidade para falar o que for preciso. Eles vão dizer, o Tribunal Corrupto vai dizer que não, evidentemente, né? Eles vão falar que não é nada disso. Mas essa é a verdade. Que nós aqui também temos faculdade de Direito. E no tempo que existia a faculdade de Direito, porque agora não existe mais, né? Ninguém sabe nada mais, né? A pessoa sai da faculdade hoje sem saber nada, aprendendo essa mentirada que aparece aí no STF. Esse monte de porcaria, né? Então, o povo tem imunidade para falar. E por que foi criada essa imunidade para os parlamentares? Que está na Constituição. Para evitar justamente o que está acontecendo. Porque aquela coisa que foi feita com Eduardo Cunha, afastado do exercício do mandato, e que se tentou fazer com Renan Calheiros, aquilo é inconstitucional. Aquilo não pode. E é o que está no artigo 53 também, na Constituição. Tá? Vamos ver aqui, no 53. Tá aqui. Desde a expedição do diploma, membros não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, etc. Né? E esse inafiançável aqui é o inafiançável de que fala a Constituição. Né? E os crimes inafiançáveis estão lá no artigo 5º. Então aí, está aqui nesse artigo 53 o motivo pelo qual o que foi feito com Eduardo Cunha é inconstitucional. E o que se tentou fazer com Renan Calheiros. Né? Aquilo não pode. Só a Casa Legislativa pode caçar ou afastar o parlamentar. Que é para evitar justamente que um tribunal corrupto venha a caçar o mandato do parlamentar. O judiciário intervindo no legislativo. Isso não pode, tem a separação de poderes, que é para evitar justamente que uma ditadura civil queira se instalar. Então, o parlamentar só pode perder o seu mandato com autorização da Casa Parlamentar. E isso foi violado pelo Tribunal Corrupto, a mando da ditadura civil, a mando da máfia petista. Eles queriam repetir no Brasil o que foi feito na Venezuela. Na Venezuela eles fizeram no atacado, fecharam o Congresso de uma vez só. E aqui eles iam fazer no varejo, a conta-gotas, né? Um por um. E aí tentaram fazer isso com o Renan Calheiros. E não deu certo. Por quê? Porque o Renan Calheiros falou comigo não.
Se vocês forem tomar essa atitude inconstitucional, só por isso eu posso caçar vocês. Eu reúno o Senado aqui agora e já caço vocês na mesma hora. Foi o que ficou acertado entre ele e o tribunal. Por isso que o tribunal baixou a bola. Né? Não fez nada com ele. Tentou fazer e não fez. Né? E por mais esse motivo, também que está no artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça nos crimes de responsabilidade. Então é aqui, o artigo 52, inciso 2. É o Senado que caça os ministros do STF por crime de responsabilidade, que é o que está acontecendo. Então, uma mão lava a outra. Os juízes corruptos não punem os senadores, e os senadores, em troca, nada fazem contra os crimes que estão sendo praticados no tribunal. Uma mão lava a outra. O tribunal não condena e não manda para a cadeia os senadores, e os senadores não caçam os bandidos do tribunal. Artigo 52, inciso 2. E quem julga os crimes comuns do tribunal é o próprio tribunal. Então é por isso que está tudo em casa. Uma mão lava a outra, o Senado não faz nada com o STF e o STF não faz nada com o Senado. Né? Isso sempre foi assim. Mas o que está acontecendo agora é a chantagem, como a gente já viu aí. Né? A máfia petista chantageando o tribunal para o tribunal ferrar o pessoal do PMDB, e o pessoal do PMDB chantageando o tribunal para o tribunal não fazer nada contra eles. Por quê? Porque a máfia petista quer voltar ao poder. Né? Da forma aí como a gente já comentou várias vezes. Né? Nas postagens por escrito, né? No site. Então, o tribunal está sob chantagem dos dois lados, por isso que a gente vê aquele monte de palavrão, de besteira lá nas gravações, né? Que era para enfiar no cu os processos, né? Aquela briga do Gilmar Mendes com o Janot, né? As brigas dentro do tribunal, aquele monte de besteira que falou o Gilmar Mendes, né? É por causa disso tudo que não acontece nada, né? E como a gente já viu também, essa delação do Joesley é tudo armação, né? Embora seja verdade os fatos, tal. Mas tudo foi armado só para derrubar o Temer, para o PT voltar ao poder. Né? Porque como a gente já viu, aquela delação, os requisitos dela que são lá aquela história de não ser o líder da organização e não ser o primeiro delator, os requisitos, né, para se ganhar a imunidade processual não foram seguidos. Né? E por isso ele não teria direito à imunidade processual. Né? Então, ele ganhou a imunidade processual porque o Lula fez um acordo com ele. Ele, o Janot, o Lula, todo mundo. Né? Falou, você está ferrado, nós estamos ferrados, então delata ele lá, não vai acontecer nada com você e você vai embora com a nossa grana. Foi isso que foi feito. A gente derruba o Temer e eu volto, o Lula, né, volta ao poder e pronto, está tudo em casa. Foi isso que aconteceu. Né? Tudo palhaçada. E aí, isso aí geraria um crime de responsabilidade para o Janot, por oferecer um acordo impossível, crime de responsabilidade para o Fachin por homologar uma coisa que não era para homologar, porque não podia ter direito à imunidade. E aí, se isso fosse reconhecido pelo tribunal, como foi reconhecido, pelo menos veladamente, né? O procurador-geral e o relator sairiam do processo, iriam para a cadeia e, na sequência, eles iriam delatar o resto do tribunal. Então, por isso que todo mundo ficou quieto, ninguém fez nada, ficou tudo em casa. Né? O tribunal resolveu que o plenário realmente pode, ao final, julgar tudo de novo, né? Essa legalidade da delação, e realmente pode mesmo. Mas ele disse apenas que, no final, pode ser julgado, mas não julgou a legalidade. Deixou para decidir isso depois que eles não sabem quem vai ficar, se vai ser o Temer que vai ficar ou se a máfia petista vai voltar. Então, por isso que nada ficou decidido com relação a essa delação, porque está todo mundo chantageado por todo mundo. Né? E é isso que está acontecendo. Então,
Na eleição de 2018, nada vai ser resolvido, porque os candidatos são os seus mesmos, existe a ditadura partidária, a corrupção está em todos os cargos de cúpula, nada vai ser resolvido. A Lava Jato já parou, o Ministério Público lá em Curitiba não tem mais como continuar, né? Porque foi tirado do Sérgio Moro, né? Foram tirados os processos de maneira ilegal também, porque tudo tem conexão, continência, né? Em termos de processo penal. Então, aquilo que foi feito, aquela história de tirar todos os processos do Moro é ilegal. E aquilo foi feito para dificultar os trabalhos ou impossibilitar ou jogar para a mão de outras pessoas que de repente podem se corromper, né? Como é o que deve acontecer. E o que está acontecendo é chamado de petrolão, mas o nome técnico para o que está acontecendo é ditadura civil. Esse é o nome. E não é um escândalo de Petrobras, é tudo. É Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, fundos de pensão, Eletrobras, tudo onde o governo está metido tem corrupção, tudo a mando da máfia petista, tudo a mando do PMDB, tudo uma coisa só, e é por isso que tem conexão de tudo, tem continência de tudo, e é por isso que tudo tem que ficar na mão do Sérgio Moro. Porque o nome não é petrolão, é ditadura civil. Esse é o nome técnico do que está acontecendo. E para resolver isso agora, só com uma intervenção militar. Então, por isso é que as pessoas, então, têm que se unir, né? Se manifestar a favor disso, porque não adianta ficar pedindo coisa para o Congresso, pedindo coisa para o STF, coisa para a Procuradoria, porque nada vai acontecer. Eles não vão fazer nada. Eles têm que sair. Então, quem vai tirar eles é o povo junto com os militares. Né? Essa é a única saída. Então, com relação a isso, que as pessoas têm então que se preocupar. Esse é o foco agora de todos os movimentos e todos os protestos. As pessoas que acompanham tudo já chegaram nesse consenso, né? As pessoas que realmente estão a par do que está acontecendo já viram que a intervenção militar é a única solução. Não existe outra. Então, o movimento está crescendo, ganhando cada vez mais apoio, mas ele ainda precisa crescer muito, precisa aparecer bastante para que exista então uma legitimidade, né? Então, como a gente já viu nas postagens aí por escrito também, existe solução para as coisas, né? Mas a primeira coisa é retirar essas cúpulas do Executivo, Legislativo e Judiciário, para que a Lava Jato então possa continuar. A segunda coisa é terminar com essa história desse comunismo vigarista. Depois, a prioridade é resolver essa questão fiscal. Depois, e com relação a isso, a gente já viu também nas postagens por escrito, né? Tanto do superávit primário que seria necessário para, em 10 anos, a dívida pública já começar a reduzir. Já vimos também como poderia ser um quantitative easing aí para resolver a depressão econômica. E aqui, resumindo, né, rapidamente, o que poderia ser feito como foi feito aí pelo Banco Central dos Estados Unidos, né? No caso, aí, uma impressão de dinheiro de quase 400 bilhões por ano. Esse dinheiro, por via de um cartão de crédito, poderia ir para os desempregados e falidos dos últimos anos aí. Esse dinheiro que iria ser recebido não precisaria ser devolvido e seria gasto normalmente, mas seria gasto por meio de um cartão. E os tributos relativos a esses negócios não iriam para a prefeitura, estados ou municípios, estados e governo federal. Iria para um fundo federal
E o dinheiro desses tributos que iria para um fundo federal seria depois revertido para estados e municípios que estão falidos e não conseguem honrar suas folhas de pagamento. Então, com isso, resolveria a crise econômica, a crise fiscal e a falência dos estados e municípios. E aí, com esse ganho de confiança, a economia então poderia seguir, né? E aí tem várias outras soluções para várias coisas, como a gente já comentou. Depois disso, então, a educação, né? Seria a quarta prioridade. Então, a primeira coisa, dissolver todas as cúpulas para a Lava Jato poder prosseguir até o final, reduzindo a corrupção para um patamar normal, né? Acabando com a ditadura civil. Segunda coisa, acabar com o comunismo. Terceira coisa, resolver a economia. E a quarta prioridade, educação, né? E depois as outras coisas, mas seria nessa ordem. Então existe solução. E aí então o objetivo aqui é esclarecer as pessoas com relação a isso, para que todos tomem consciência, né, do que é o foco, o que é o necessário. E é esse que é o objetivo, né? Porque ninguém aqui é candidato a coisa alguma, porque isso é até ridículo, né? Você falar que você é candidato a alguma coisa hoje em dia é a mesma coisa que assinar um atestado de que não vale nada, né? Porque nada presta mais, né? Então, é isso. Aqui não existe liderança de coisa nenhuma, nem candidatura de nada. O objetivo é esclarecer as pessoas com relação a esses temas, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e façam o que tem que ser feito, porque o problema que está acontecendo é esse: as pessoas sabem que está tudo ruim, mas o que vai ser feito, como vai ser feito, né? Então, é aqui que é o objetivo, né? Esse que é o objetivo desse vídeo, esclarecer as pessoas para que elas tenham então um rumo com relação ao que deve ser feito. É só a intervenção militar agora, né, que vai resolver a situação, pelo menos temporariamente vai estancar essa desgraça que está em andamento, né? Então é isso. Nós somos a pátria quando fiéis soldados, por ela amamos. Nas cores de nossa farda rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora dela rebrilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, cuja vitória assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial. E a de pátria salvaremos, rebrilha a glória, cuja vitória